foram as impressões de vocês acerca do desafio dessa semana. Foi um desafio bem gostoso, porque eu enviei para vocês um livro de contos do Oscar Wilde, né? Alguns de vocês não conheciam, aliás, alguns não, a maioria, né? Não conhecia, ó, a Geisa dizendo, pra mim tem sido um grande resgate, obrigada por tanto. Então, o Oscar Wilde, gente, é um dos meus autores favoritos na vida, né? Uma coisa que eu também, durante a semana, estive conversando com algumas pessoas de forma individual, pelo direct, né? Lá pelo Telegram, a gente falando, né? Como é interessante a gente observar que a leitura da ficção tem se perdido, né? Inclusive, algumas pesquisas americanas dão conta de que os homens têm lido menos, né? Os homens têm lido menos ficção. Inclusive, eu tô com um post pronto para subir sobre isso, né? Sobre como é importante a gente resgatar a leitura de ficção para o masculino. Ou seja, historicamente, a gente vê que os homens têm lido menos ficção. Eles leem mais do que liam, por exemplo, há 40 anos, mas eles têm lido menos livros de ficção. De fato, ficção não é o gênero favorito do homem, né? Em geral. Isso é uma pesquisa americana. De fato, parece que existem várias dificuldades e várias responsáveis por essa situação do homem em relação ao livro de ficção, né? E eu vou falar sobre isso no post que eu vou subir. Porque de fato eu fico feliz de ir lá no grupo do Telegram eu ter homens, né, já casados, já com sua vida, com sua profissão, lendo ficção que não conheciam, né? Porque na verdade, gente, antes da gente entrar na análise mesmo, vamos lá. Se a gente for falar a verdade, né, quantos de vocês de fato haviam lido um autor como o Oscar Wilde? Muitos vão mentir dizendo que tinham lido, né? O Oscar Wilde não é um autor conhecido pelo grande público brasileiro. Na verdade, boa parte da literatura estrangeira, a literatura inglesa, a literatura espanhola, a literatura russa, não é conhecida do povo brasileiro. O povo brasileiro mal conhece a literatura brasileira. Então, muitos mentem dizendo que já leram Oscar Wilde, dizendo que já leram Shakespeare, dizendo que já leram outros autores e, na verdade, isso é desnecessário, né? Então, a ideia desses desafios que eu tô propondo a vocês, e sempre com contos, com peças, eu, claro, ainda não entrei nos romances, quem sabe a gente entre num desafio de romance mais pra frente. Eu começo pelo conto porque eu sei da situação, não precisa mentir. Eu sei da situação, muita gente não tem lido romance, nem meninas e nem meninos, né? E muitos de vocês também não leem romance de qualidade, tá? Porque isso é uma outra questão, inclusive, que alguns acadêmicos de letras falam pra mim no direct praticamente todo dia, né? Que é a substituição da literatura clássica pela literatura moderna, que é aquela literatura que tem o apelo dos filmes, aquela literatura que tem o apelo da lista de best-sellers, é aquela literatura que tem uma facilidade de ser encontrada nas livrarias, há uma abundância, né, desses livros no mercado editorial. Então, assim, gente, ao propor 14 contos do Oscar Wilde, eu sabia que muita gente não ia ler os 14, mas muitos leram 10, muitos leram 8, muitos leram 3. Então, de fato, o objetivo é que você siga a risca e consiga bater a meta. Por isso o nome desafio. Você consiga ler o número de contos que eu sugeri. E assim, alguns dos contos são imperdíveis, gente, são imperdíveis. Eu queria conversar sobre eles com vocês, porque durante a semana, essa semana pra mim foi super corrida, que amanhã eu começo aula com todas as minhas turmas, então imagina a loucura que foi essa semana. Mas assim, eu queria conversar com vocês acerca de como o Oscar Wilde é subestimado no nosso país, né? A gente sabe que muita gente marginalizou o Oscar Wilde pela condição dele, né? A gente sabe que ele viveu na Inglaterra no tempo da Rainha Vitória, né? Na Inglaterra vitoriana.
O Oscar Wilde era um homem extremamente educado, no sentido literal da palavra, educado em termos acadêmicos, não é? Era um homem que falava grego, entendia grego, era um homem que tinha uma vasta leitura, né, da literatura clássica mundial, era um homem que estudou, né, nas escolas e universidades mais conceituadas, né, apesar de ele não ser inglês, mas ele logo quando novo migrou para a Inglaterra, né? E ele entrou ali nas escolas inglesas e depois engatou na universidade. E ele se tornou um grande intelectual daquela época. O problema é que a gente está falando de um período histórico em que algumas questões para a sociedade, sobretudo para a sociedade inglesa da época, eram muito complexas, né? Não que não sejam hoje, mas elas eram muito complexas naquela época. Então, o Oscar Wilde viveu num período em que, por exemplo, havia leis, literalmente leis, boa tarde, Rafa, que proibiam a homossexualidade, né? A idade de consentimento sexual era uma idade bem baixa, né? E o Oscar Wilde viveu nesse período histórico e acabou se tornando uma espécie de mártir desse período histórico em termos de conduta de vida. Apesar de ter se casado, né, de ter tido filhos que ele amava, ele era simplesmente apaixonado pelas crianças. Teve uma mulher que ele amou também, tá? Ele deixa registrado isso, a história nos conta que ele amou a sua mulher e que a mulher dele o via como com verdadeira veneração. Ela era uma mulher extremamente tranquila, apagada, uma figura apagada, né? Mas uma mulher que devotou a vida para cuidar das crianças e ser uma boa esposa, né? Ele teve uma boa esposa. Só que o Oscar Wilde, ele acaba, em um período da vida, por ter tido também uma história de vida familiar complexa. Eu já cheguei a falar disso nos stories, né? O Oscar Wilde teve uma família muito complicada que resolveu mandá-lo para fora também para meio que tirar ele desse cenário. Ele teve uma mãe que não foi lá essas Coca-Colas, era uma mulher muito volúvel, não era uma mulher que sabia ser mãe, mesmo naquele momento em que o principal papel da mulher era ser mãe. A mãe dele não foi das melhores. Apesar de ele amar a mãe, né? O pai não foi o pai que ele deveria ter tido, ou seja, o pai não foi para ele uma figura masculina. Ele não teve uma figura masculina presente na vida dele. Pelo contrário, o casamento dos pais do Oscar Wilde foi um casamento que, em certa feita, foi até escandaloso para aquele momento histórico, né? Excêntrico para aquele momento histórico. E o casamento dos pais, que era um casamento na época aberto, meio aberto, né? Afetou muito a construção do que é o casamento pro Oscar, né? Eu acredito, e aí eu não tô fazendo uma análise psicológica, mas assim, inegavelmente, o padrão, né? A visão que o Oscar Wilde tinha de casamento, assim como muitos de nós, é a visão de casamento dos nossos pais, do núcleo familiar, né? A forma como a nossa família carimba na nossa mente, né, no nosso jeito de pensar, de ver o mundo, de ver a nós mesmos, carimba parte dos nossos do nosso conjunto de crenças, né, da nossa personalidade, a formação da nossa personalidade. Então o Oscar Wilde, ele cresceu sem referências, sabe? Ele cresceu realmente sem entender de fato o que era uma família, como que era um pai presente, um pai legal. Mas apesar disso, ele teve filhos, ele foi feliz com os filhos enquanto ele pôde. A uma certa altura ele se apaixona, e isso é a grande ruína da vida dele. Ele se apaixona por um cara mais novo, né? O Oscar Wilde era bissexual, tá? Muita gente fala, o Oscar Wilde era gay, não, gente, ele era um bissexual, já naquela época. E uma coisa interessante, e até que eu falo, é que ele foi uma das primeiras personalidades, ou talvez uma das primeiras pessoas literais, né, que trouxeram esse assunto pro seio da discussão da família, né? Porque assim, a gente sabe que desde Grécia a gente tem muitos homens bissexuais, né?
Muitos homens concebiam família, tinham sua mulher, tinham relações sexuais com sua mulher, desempenhavam um papel masculino dentro de casa, mas eles tinham relações sexuais com outros homens, né? Então essa questão da bissexualidade não é nova e não é uma coisa que foi inaugurada pelo Oscar Wilde, tá? Então não é por isso que ele é o primeiro homem moderno. Não é porque ele foi o primeiro homem a ser bissexual, não é nada disso, tá? A ideia é que, de fato, o período em que ele viveu foi o período que inaugurou os tempos modernos. Foi o período histórico que inaugurou a modernidade. Foi o período histórico que rompeu com os valores que a gente cunhou e trouxe, né, até aquele primeiro momento, a linha aí no ar. E assim, o Oscar foi o primeiro homem no grande centro, porque vamos pensar, gente, naquele momento em que ele viveu, a Inglaterra era os Estados Unidos da época, né? A Inglaterra era a grande nação do mundo naquele momento em que o Oscar Wilde viveu. Tudo de mais interessante estava acontecendo na Inglaterra. A Revolução Industrial acontecia na Inglaterra, né? Todas as grandes invenções, a máquina de tirar foto, a máquina fotográfica, né? As grandes máquinas começaram a ser inventadas. Então o mundo estava passando por uma transformação que não era só social. Era uma transformação econômica, era uma transformação, por que não dizer política, apesar da gente saber que a Rainha Vitória era uma mulher conservadora, era uma mulher né, que não rompeu com padrão de nada, foi uma mulher que seguiu a linha ali, foi uma das rainhas mais conservadoras que a Inglaterra teve. Mas naquele momento, a Raquel... Naquele momento, a gente tem o Oscar Wilde trazendo para o cenário daquela Londres citadina já, né? A discussão da bissexualidade. Ele estava apaixonado por um cara bem mais novo, lindo, tá? Na vida real, vocês já viram alguma foto? Nunca viram nenhuma foto, né? Gente, assim, tanto o Oscar Wilde era lindo, era um homem alto, bem alto, ele era muito alto, ele tinha mais de 1,90 m, era aquele homão, sabe? E ele era muito interessante, ele era muito charmoso, né? Todas as biografias que a gente lê mostram a mesma coisa, né? Ele era um homem interessante, ele era um homem fascinante, ele era um homem debochado, ele era um homem de bom humor, ele tinha um humor sarcástico, né? Então, assim, ele era um homem interessante. E, além de interessante, muito bonito. E produzia, escrevia peças. Por exemplo, ele escreveu Salomé, que é uma peça que eu quero indicar que vocês leiam. Salomé foi um estouro na época. Inclusive, quando ela estreia na França, ele tá preso. Já no fim da vida dele, né? Que ele morre cedo, com 46 anos, ele morre cedo demais. Para os padrões de hoje, para os padrões da época, nem tanto. Então... o Oscar Wilde se apaixona por um homem e numa Inglaterra na qual isso era crime, isso dá problema. Agora, isso não é a pior parte da biografia, não é também por isso que muitos, por exemplo, muitos conservadores, muitas pessoas assim, cristãs, marginalizam ele. A gente sabe que o Oscar Wilde ficava com um menino, né? Não criança pequenininha, mas ele ficava com um menino de 13 anos, com um menino de 14 anos. Existe um livro de um grande amigo dele, chamado André Gide, né, alguns falam assim, chamado Se o Grão Não Morrer. Eu, inclusive, falei desse livro numa live. As aventuras do André Gide com o Oscar Wilde em relação à pedofilia são descritas pelo André Gide, né? Então, o Oscar Wilde foi marginalizado, na minha visão, não tanto pela bissexualidade que ele viveu naquele momento de Inglaterra vitoriana, puritana ainda, conservadora, mas porque ele transava com um menino pequeno, um menino de 12 anos, que naquela época já tinha um corpo de homem, mas era ainda um menino, né? Então, na verdade, quando ele vai preso, acusado do crime, porque o pai do amante dele odiava ele, perseguia ele, fazia coisas absurdas, assim, tentou matá-lo. Então, assim, ele era perseguido pelo sogro, né? O pai do amante dele. A mulher sabia que ele tinha esse amante, né? Então, a sociedade, ele não escondia da sociedade que ele era bissexual. Ele não escondia. Agora, ele respeitava muito os filhos, ele não deixava os escândalos chegarem à casa.
Então a mulher dele nunca passou por nenhuma situação vexatória, apesar de a sociedade toda saber. Por isso que ele concebe que a sociedade vitoriana é uma sociedade hipócrita. Porque, inclusive, ele se beneficia dessa hipocrisia que ele tanto critica. Por quê? A sociedade não marginalizava a mulher dele nem os filhos, pelo fato de ele ser um pederasta. Pelo fato de todo mundo saber que ele alugava quartos de hotéis pra ficar com um menino de 12 anos, de 13 anos, pra fazer suruba. Ele mais 3, ele mais 5. Ele adorava assistir a suruba. Então, ele tinha uma vida sexual fora do padrão, não fazia questão de esconder, criticava a Inglaterra, que na cabeça dele era uma Inglaterra hipócrita. Ele deixa isso registrado nos contos. Se vocês perceberam bem, esses livros esse livro que a gente leu, esses contos que a gente leu, muita coisa que está ali é o próprio Oscar. Muitos personagens que aparecem aqui é o próprio Oscar. Vou dar um exemplo. A gente tem, deixa eu pegar aqui certinho o nome. A gente tem um conto. Gente, eu esqueço completamente. Memória é muito ruim. É um conto lá do Shakespeare. Do cara que... Me lembra aí, gente. Alguém, bota aí, vamos ver se vocês leram. É um conto no qual o personagem sofre porque eles desenvolvem... Ele e seu amigo desenvolvem uma teoria acerca dos sonetos de Shakespeare. E eles desenvolvem a teoria de que Shakespeare não era heterossexual, era bissexual. Inclusive, o Oscar Wilde foi o primeiro a levantar essa teoria naquele momento histórico. Shakespeare consagrado há séculos, né? Há pelo menos 3 séculos e meio. Shakespeare é o grande patrono da literatura da Inglaterra. E ele vem com essa historinha, porque ele foi analisar os sonetos de Shakespeare, ele era apaixonado por Shakespeare. E ele descobre, lendo alguns sonetos, encaixando as peças, que provavelmente alguns dos sonetos foram dedicados a um ator que atuou nas peças de Shakespeare, por quem ele tinha uma paixão absurda. WH, isso. E aquela teoria, gente, toda que circunda aquela história, o retrato do senhor WH, exatamente isso. Aquela teoria toda é uma teoria que o Oscar Wilde desenvolveu. Existem artigos escritos por ele e existem vários estudiosos de Shakespeare que admitem a possibilidade daquela teoria de Wilde ser muito certa, né? Embora não haja registros, como no conto a gente vai vendo que a ausência de uma certeza se Shakespeare realmente era apaixonado ou não pelo ator, né? Que corrói. É aquilo que vai dando assim o gás para a história se tornar uma história louca, né? Uma história louca aquilo ali. A gente tem morrendo, o autor da teoria morrendo por ela, e o cara que estudou o autor da teoria não morre de suicídio, mas morre de tuberculose também por causa da teoria literária. Ele inclusive diz, né, que porque a gente está acostumado a ver gente se matando por uma causa política, por uma causa religiosa, mas ver alguém se matando por uma causa literária é um absurdo, né? Inclusive o personagem diz, é um absurdo. Então, aquela era uma teoria que o Wilde, na época, levantou. Daí, ele escreve o conto para, através do conto, trazer para a sociedade a história que ele tinha pensado. Claro que na época não foi um escândalo, e eu achei muito interessante da parte do Wilde fazer isso, porque talvez se ele, o Oscar Wilde, tivesse... Imagina um cara bissexual tentar desconstruir a visão da sociedade inteira sobre Shakespeare. Shakespeare não amou Anne Hathaway, Shakespeare não foi esse pai que vocês pensam não, tá? Shakespeare era bissexual, ok, galera? Muita gente ia dizer que o Oscar Wilde estava projetando em Shakespeare o que ele mesmo era, não ia? E na verdade, ele pega essa teoria e coloca num conto, o conto circula na sociedade, ele tira o dele da reta, não era ele, era o personagem, né? Então, gente, o Oscar Wilde foi brilhante, mas ele foi um homem, na vida real, perdido. Um hedonista, confesso, né? E assim, o que é mais interessante dizer? No fim da vida, porque vamos lá, vamos voltar. Ele é acusado, o pai do amante dele, que era influente na sociedade, na política da época, tanto faz que consegue armar uma e ele é denunciado. E ele vai a julgamento. Gente, a família do Oscar Wilde tem que sair da Inglaterra, mudar de sobrenome, porque não dava.
O estigma era absurdo, ele era muito conhecido, as peças dele já estavam sendo encenadas em teatros famosos, os livros dele já estavam circulando pra caramba. Então, ele meio que nesse momento ele fica sozinho. E eu vou falar, eu acho que foi o período, ele escreveu um livro, né, nesse período aí de profunda solidão, chamado De Profundis, né? Eu quero muito que um dia vocês tenham a oportunidade de ler esse livro, porque é um livro de uma pessoa que chega a um momento da sua vida em que ele se vê na merda, na cadeia, se vê sem a mulher e a família, que era a base de alguma coisa boa que ele ainda tinha na vida, e ele sabia disso. Ele reconhecia que apesar dele ser um cachorro, ele sabia que a família dele era tudo que ele tinha, e em vários momentos, em cartas, ele deixa isso claro. Ele pede perdão à mulher, ele confessa os pecados para a mulher, né? Mas ele ainda amava. Ele ainda amava aquele homem. E assim, aquilo era como se fosse uma doença para ele. Chega um momento, e aí eu não quero ser absurda no que eu tô dizendo. Eu tô contando uma história de uma pessoa que viveu isso, né? E chega um momento na cadeia em que ele começa a se deparar com aquele buraco existencial que ele percebe que tinha. Porque ele foge dos holofotes, ele foge dessa vida maravilhosa de cachaça, menino, mulher, e ele começa a perceber o que tem valor na vida. Tá na cadeia, tá na merda, tá sozinho, tem tempo livre. Apesar de trabalhar, tá? Na cadeia ele trabalha, tá? Ele é tratado como um preso dos piores, assim. Ele sofre, ele apanha, ele fica doente. Na verdade, na cadeia que ele adoece, né? Ele morre depois que sai da cadeia, morre em Paris, sozinho num hotel vagabundo, porque ele não pode voltar para a família, porque a família ficou marcada pelo escândalo. Então ele morre só, morre doente, mas assim, quando ele escreve De Profundis, uma coisa que é fantástica, um dia leiam esse livro, é fantástico ver como ele chega a uma conclusão que é óbvia, até para quem é apaixonado pela libido, dominado pela libido, chega um momento de solidão profunda em que ele não teve outra escolha a não ser admitir o que era óbvio na vida dele desde criança, com a família ruim que ele teve. Ele só era o que era porque ele não sabia quem ele era. E ele em um certo momento, ele pede uma Bíblia. Ele não tinha religião ainda, então. A família dele era protestante, mas ele não era praticante. E no fim da vida, ele se converte ao catolicismo, né? Ele encontra ali, naquela busca desenfreada, né? Por sentido, por amor, por afeto, que no fundo ele tinha um buraco existencial, uma carência absurda. E essa carência aparece em alguns personagens. Inclusive, eu acho até que o Retrato de Dorian Gray, que é o grande romance que ele escreve, lembrando, ele só escreve um romance na vida, gente. Ele escreveu contos, ele escreveu peças, ele escreveu este romance, que depois também vocês têm que ler. É um romance, né? É maior do que esse aqui, porque esse aqui são só contos. Mas eu vejo um pouco dele também naquele livro. Aquela busca desesperada pela beleza. O Oscar Wilde era um homem extremamente refinado. Um gosto estético extremamente refinado. E isso é tão certo, isso é tão verdade, que se você jogar aí no Google Oscar Wilde fotos, você vai ver pelas fotos que ele era um lorde, gente. O homem era um poço de chiqueza. A estética com a qual ele se vestia, a estética com a qual ele descrevia os personagens dele, inclusive nos contos. A gente vê descrições muito bem detalhadas de cenário, de personagem, né, de tempo, de espaço, de tudo. Ele era um homem refinado. Ele era um homem que gostava de boa música. Ele era um homem que gostava de boa bebida. Ele era um homem que era rico culturalmente falando, né? E circulava entre os ricos, porque aquele bom gosto, né? Aquela capacidade, né? De ser alguém agradável pelo que ele tem de conteúdo, era uma coisa que agradava a elite da época. Então, o Wilde na cadeia, ele se vê nesse profundo buraco existencial e ele de fato, ele se converte, basicamente sozinho, lendo a Bíblia. E uma coisa gostosa da história final dele, tem gente, uma vez eu lembro que entrei numa discussão com uma colega da área, ela falou assim, ela é muito cristã, né? Falando assim, pelo amor de Deus, vai classificar o Wilde como católico não, que vai manchar os católicos. Eu falei,
Gente, o Wilde foi um pederasta, sei lá, um pedófilo, ok, mas ele se converteu. No fim da vida ele não foi mais. Não é sobre isso que é o cristianismo, é sobre cura. Ele achou a cura no fim da vida. Ele morre depois de receber a extrema-unção. Ele morre católico. Ele morre católico. Ele foi perdoado, teoricamente, não é? Inclusive o dandismo aí do qual vocês estão falando foi um movimento estético da época, né? Então, assim, agora óbvio, né? A gente sabe que existe um esvaziamento dessa beleza e dessa arte. Inclusive, quem muito fala sobre isso é o Roger Scruton, né? A questão do esvaziamento da beleza é uma coisa interessante a gente pensar, porque a gente às vezes acha que a beleza é subjetiva, que a beleza é, sei lá, qualquer coisa que não é, né? Então procure um pouquinho também do que o Scruton falou sobre esse movimento e sobre esse culto ao belo. Eu acho importante também salientar aqui que depois que o Wilde morre, a gente tem aí um período bem produtivo dentro da literatura da Inglaterra, né? Eu acho que quando as pessoas chamam ele de o primeiro homem moderno, isso tem um quê também de... Ele foi o primeiro que quebrou uma série de protocolos sociais, até para artistas. Porque a gente sempre diz que o artista, ele tem licença para ser louco, licença para ser porra louca, né? E se isso realmente é verdade, quem inaugura isso ali na Inglaterra, em termos mais citadinos, em termos mais práticos, é o Wilde, sim, né? Então, gente, eu falei um pouquinho de tudo, mas a ideia aqui era ouvir também vocês. Vocês gostaram de ler os contos? Qual foi o conto que vocês mais gostaram de ler? Eu sei que muitos vão dizer que foi o Fantasma de Canterville, mas existem outros contos muito gostosos, concordam comigo? Alguns dos contos, alguns autores, assim, tipo os estruturalistas, né? O pessoal que gosta de classificar a literatura. Ah, isso é realismo, isso é realismo fantástico, isso é romantismo, né? Os estruturalistas, em muitos momentos, eu já li alguns que criticam o Wilde, porque o Wilde, ele não respeita muito a forma, né? E alguns dos contos dele, principalmente os contos que tem como personagens animais, eles mais se parecem com fábulas do que com contos. Mas a questão aqui também que é levada em conta é o tamanho, tá? Porque na literatura, um dos critérios também para você classificar um texto, uma obra, não é só tudo que ele tem em termos técnicos, é o tamanho dessa obra, né? Então, a fábula, ela tem aí uma lauda, uma página e meia no máximo. A fábula é curta, fábula é um texto curto. Esse aqui não é fábula por isso. Embora alguns autores briguem em relação a essa questão, porque os personagens são bichos. Por exemplo, no caso do Rouxinol, né? No caso da Andorinha, do Conto do Príncipe, eles acham que os personagens principais e toda a história se passa misturando os sentimentos humanos aos animais, mas não é fábula, tá? Todos eles são classificados estruturalmente como contos. São histórias que se passam em 5 páginas, são longas para serem fábula. Embora haja características de fábula nessas histórias, porque a gente sabe que colocar animal com característica humana, colocar coisas, objetos, árvores, plantas com características humanas, entra em fábula, né? Mas o tamanho não deixa eles serem fábula. Então, por isso o Wilde escreveu contos, tá? Aquele conto do gigante, gente, aquele conto é lindo. Vocês perceberam o final? A redenção do gigante é a redenção do próprio Wilde, que se torna católico e morre se sentindo perdoado por Deus. Eu gostaria de ler um trecho desse do gigante, do final. Pouca gente salienta. Ele escreveu aquele conto na prisão, tá? Ele já estava preso quando ele escreveu aquele conto. Vocês perceberam que alguns contos ele dedica? Esses contos que ele dedicou para a senhora fulana, para a senhora cicrana e tal, esses contos são os contos da época que ele estava na vida boa, tá? De vez em quando ele escrevia uma peça, daqui a pouco escrevia um conto e tal, e dedicava. Mas o gigante, gente, é um conto que muita gente não aprecia como deveria. E é um conto que ele escreveu preso. E o final... Deixa eu ver aqui, voltar.
No final, o garotinho volta e há uma redenção daquele gigante. Não, Hans eu não superei, tá, gente? Hans a gente não... Ah, daqui, o gigante, ó. O gigante egoísta. Lá na página 33. A criança vem, faz todo o trabalho de mudança no gigante, né? O interior do gigante é modificado. Aí o gigante tá todo serelepe. Num belo dia, quando ele vê as crianças brincando, ele procura por aquele menino e ele não acha. Daí, ele diz assim... Aí a criança volta no finalzinho do conto, né? De repente, esfregou os olhos admirado, olhou repetidas vezes. Era com certeza uma cena espantosa. No canto mais afastado do jardim, havia uma árvore repleta de flores brancas. Os galhos eram inteiramente dourados e deles pendiam frutas prateadas. O céu tem rua de ouro, né? Dizem que o céu é de ouro, é todo dourado, é todo cheio de pedras preciosas. Essa árvore aqui já é a simbologia do céu. Isso aqui o Oscar Wilde já está apontando para a redenção, né? Sob os galhos estava um menininho que ele amava, né? Jesus veio menino para a terra, veio criança, veio bebê, virou embrião, foi parido, né? Então, pensa. O gigante correu pelas escadas com grande alegria e entrou no jardim. Cruzou a grama, apressado, chegou perto da criança. Ao chegar bem perto, seu rosto ficou vermelho de raiva e ele disse: quem ousou te ferir? Pois na palma das mãos da criança havia a marca de 2 espinhos. Jesus até hoje tem a marca dos espinhos na mão e no pé, né? Que ele subiu o homem. E marcas de 2 espinhos estavam em seu pequenino pé. Aquele menino era Jesus na vida do Oscar Wilde, que era o menino Jesus na vida do gigante. Quem ousou te ferir? Bradou o gigante. Diga-me e eu matarei com a minha espada. Lembra também aquele episódio de Pedro, né? Que desembainha aí a espada para cortar a orelha do soldado que veio prender Jesus, que veio ferir Jesus, né? Aquele ímpeto de Pedro. Não deves, respondeu a criança, pois estas são as feridas do amor. Ele morreu por amor, ele morreu por amor. Ele carrega até hoje as cicatrizes do amor dele por nós. E esse gigante diz: quem és? Disse o gigante, tomado por grande reverência. Ajoelhou-se perante a criança. A criança sorriu para o gigante e disse: você me deixou brincar em seu jardim uma vez. Hoje você deverá vir comigo até o meu jardim, o paraíso. Ou seja, você me aceitou. Você deixou que eu entrasse na sua privacidade. Você deixou que eu entrasse no seu quintal e visse sua mazela e visse tudo aquilo que não presta na sua vida. Você me deixou entrar na sua vida. Você me deixou entrar no seu pedacinho de paraíso. Você me deu acesso à sua vida. Então agora você vai morrer e eu vou te levar comigo para o meu paraíso particular. Então esse final é o conto que conta a história de redenção do autor. Como eu posso dizer que o cara, por ter sido o que ele foi, não foi perdoado como cristão? Eu não posso fazer isso. Então não tem por que um cristão marginalizar o Oscar Wilde em termos literários por conta de quem ele foi na vida real. Entendeu? E alguns contos dele aqui, gente, apontam para a sinalização das virtudes reais do ser humano. A ideia de que Hans morre afogado e mesmo depois de o Hans morto, o moleiro não se toca de quem ele é. Não é assim mesmo que a vida é? Então, algumas coisas que ele viveu, a gente encontra nos personagens dele. Isso não é verdade? A história de que a vida imita a arte é um fato, não é? E o Wilde, ele tinha uma sensibilidade para fazer isso de uma maneira imperceptível. Porque assim, se você não soubesse de toda a história de vida dele, lendo esses contos, em hipótese alguma você iria fazer essa relação da conversão dele ao Cristo, do reencontro dele na religião. Não ia, porque você não saberia da história de vida dele. Você não saberia do profundo desespero que ele vivenciou quando ele esteve preso. Mas quando você sabe da história e depois você lê esse conto do gigante egoísta, você consegue perceber, será que esse diálogo aqui não foi um diálogo que o próprio Wilde teve com Cristo? Não é? Então, o que é maravilhoso no livro de ficção? É que ele é muito mais sobre a verdade, sobre a realidade, do que livros de não ficção.
Eu tenho aqui inúmeros livros de não ficção, com pedaços de documentos, com recortes de jornal, com xerox de cartas reais. Mas os mais preciosos, que mais me ensinam sobre o comportamento humano, sobre a vida, sobre as outras pessoas, sobre o perdão, sobre hipocrisia, sobre egoísmo, sobre a vaidade, são essas histórias que não existem, mas que existem na nossa vida. E é importante que vocês percebam que o que vocês estão lendo aqui é sobre vocês. Vocês estão lendo sobre vocês. Eu recebi vários directs de pessoas me falando que esse conto do moleiro fez a pessoa repensar amizades. Fez a pessoa cair na real que ela tá sendo rãs na vida de muitos e muitos moleiros. Eu venho falando sobre isso aqui nas redes sociais, né? Quando eu falei uma vez numa caixinha que eu tenho poucos amigos. Inclusive, muitas pessoas me criticaram na época. Tu tem poucos amigos porque tu é isso, porque tu é aquilo, porque tu é aquilo outro. Gente, um homem maduro não precisa de 50 amigos. Aliás, é impossível ter 50 amigos. E esse conto do Hans aí, do moleiro, né? Ele fez muita gente cair na real. Sobre as amizades semelhantes, mutatis mutantes, né? Que eles estão vivenciando e não perceberam, né? E não é só sobre hipocrisia. Hipocrisia ali é a consequência última. Aquele conto, gente, é sobre egoísmo. O esquema central dele é a visão que o moleiro tem de que o mundo gira em torno dele, das necessidades dele, das boas ações, que na cabeça dele são boas, dele. Então, o Hans é aquela pessoa que de fato era amiga. O Hans era amigo. Se tem um amigo ali, era o Hans. O moleiro nunca foi amigo do Hans. E assim como ele, existem várias pessoas que entram na nossa vida fingindo ser nossas amigas e não são. A gente fica sendo Hans sem perceber. Pra dizer que tem 50 amigos, que tem 10 amigos. Pra dizer que tem pra onde ir. Por medo da solidão, por medo de encarar quem a gente é. O ser humano corre da solidão diretamente pros braços de vários moleiros. O ser humano foge de si mesmo e se atira de cabeça e se afoga, tentando ser amigo dos moleiros. E isso é imaturidade. Essa busca desenfreada por um moleiro para servir. Nem que eu precise me humilhar, mas eu quero ter amizades. Isso é um profundo buraco existencial. Isso revela um profundo desconhecimento de si mesmo. E uma profunda desvalorização de quem você é. Porque quem valoriza quem é, sabe escolher melhor seus amigos. Sabe que a amizade é troca. Não existe. É idem vela e idem nole. Não tem como não ser. Então, pra mim, esse é um dos contos que mais me deram feedbacks assim no direct. Várias pessoas me falaram: Lorena, o que é esse conto do moleiro, pelo amor de Deus, fichas caindo? Ficção. A ficção que falou contigo, a ficção que te fez acordar para coisas da vida real. A ficção faz a gente acordar para a vida real. É um tapa suave. A ficção é um tapa suave pra gente acordar para a vida real. Às vezes a não ficção não faz o mesmo trabalho, porque como é tudo muito real, é tudo muito na cara, é tudo muito íntegro, muito na íntegra, a não ficção não penetra como a ficção penetra. Não é? Identificar o moleiro e correr para bem longe é libertador. Pelo amor de Deus! Todo mundo, gente, com 15, 16 anos deveria ser capaz de detectar os moleiros na sua vida e correr para bem longe. Eu vejo gente de 40 anos que não sabe fazer isso ainda. É um imaturo, emocionalmente falando, é um imaturo. É um ranzinho, né? É isso. Então, essa ideia de que a ficção, a própria neurociência, gente, já comprova. Tudo que eu posto no meu feed de pesquisas, e tem um monte de pesquisas aí atestando pro fato de que a ficção é usada para terapia. A ficção é terapêutica. A ficção nos dá um senso de realidade absurdo. A ficção nos faz cair na real.
Então, tem terapia que não tá valendo o que um livro, o que ler um conto desse faz, a reviravolta interior que ele causa. Eu recebi muita gente falando isso. Lorena do céu, eu subestimei esses contos. Porque começa com o conto do príncipezinho, depois é pro roxinol, eu achei que era aquilo. Aí vai chegando pra esse do moleiro, aí tu leva o primeiro tapa, né? Gente, e o que dizer? Uma coisa que eu lembrei de falar, né? Lembra que na live passada a gente falou de Macbeth, né? Que o fato de as bruxas terem colocado na cabeça dele uma profecia, uma sugestão, ele acaba mudando o curso da vida dele por acreditar naquela sugestão, por acreditar naquela profecia, né? E o crime do Lord Arthur, gente. O que dizer do Lord Arthur? Lord Arthur passa o enredo inteiro tentando matar, porque ele ouviu que ele ia matar alguém. Aquela ideia de que ele tinha que cumprir um destino, que o cara, o quiromante, o cara que leu a mão, quiromante, né? Quiro alguma coisa. Ele fica naquela ansiedade de cumprir o destino dele. O cara não disse pra ele quem ele ia matar, o cara não disse pra ele quando ele ia matar, o cara não disse pra ele nada, só disse que ele ia matar. E aí ele, pra dar uma ajudinha pro destino, a gente entende até, né, porque ele queria casar com a Sibyl, então, eu vou matar logo pra ficar livre pra me casar. Tá doido pra casar com a mulher. Então, percebam como ele acredita naquilo, ele não questiona em momento nenhum. Eu matar? Eu não tenho índole de assassino. Eu não sou assassino. Em momento nenhum ele fala isso. Em momento nenhum, ele simplesmente recebe. E não é assim que acontece hoje. A gente recebe certas profecias e acredita e começa a colocar nossa vida para circular em torno daquilo que uma pessoa irresponsável muitas vezes diz, sem compromisso nenhum. Tanto é que no final do conto a gente vê que ele era um charlatão. A mesma amiga que apresenta ele pra o Lord Arthur é a mesma amiga que diz: eu não acredito que tu acredita nesse cara, esse cara é um charlatão. Só que aí ele já tinha matado, né? Então perceba que o cara entra numa furada pra cumprir um destino que não era o destino dele. Ele não era um assassino, mas ele corre pra se tornar um assassino porque alguém disse que ele tem que ser um assassino. Não é assim? E assim existe muito hoje em certas igrejas pentecostais, em certos lugares. Gente que paga fortunas pra adivinhar o futuro e alguém chega e sugestiona alguma coisa irresponsavelmente, de forma charlatã, e a pessoa muda o curso da vida, muda os planos sem consultar o autor do futuro, que é Deus. Isso não existe na vida real? Isso existe. E o conto do Lord Arthur mostra que ele não consegue matar quando ele queria matar. A tia morre de forma natural. Ele não teve... E percebam, olha que absurdo. Ele fica frustrado porque ele não consegue matar a tia. Frustrado porque ele não consegue matar o tio. Porque ele não para pra pensar: cara, matar é ruim. Eu não vou matar. Não interessa o que o cara me falou, eu não vou matar. Eu tenho que fugir disso e não correr pra isso. Perceba que às vezes a gente não tem senso crítico pra peneirar aquilo que a gente ouve das outras pessoas a nosso respeito. A pessoa diz assim: tu é muito grossa. Aí você começa a se comportar como grossa porque alguém te diz que você é grossa, essa é a impressão que você passa e acabou. E aí, no fundo, isso tudo é sobre não saber quem a gente é. O mundo tá cheio de gente que não faz a menor ideia de quem seja. O mundo tá cheio de gente que não sabe o que tá fazendo aqui. A perda de sentido é o tema central. Tanto de Macbeth, que perdeu o sentido e começa a cumprir o plano do diabo para sua vida, como Lord Arthur, que o cara ia casar. Segue teu destino, não interessa o que disseram. Se tiver que acontecer, vai acontecer. E não vai ser você que vai fazer, porque não é você que tem o poder de fazer uma coisa mudar do dia pra noite, a não ser que você queira muito. No caso do Lord Arthur, ele não queria, não. Ele fica atordoado com aquilo. Mas alguém falou. Aí ele vai, emprenha pelo ouvido e começa a viver a vida dele como se aquilo tivesse que ser verdade. Essa pressa de cumprir o que disseram que é o nosso destino é um desespero, é um fator angustiante na vida humana moderna. Essa ideia de que você precisa ter o mesmo resultado do outro, que você precisa ter a mesma vida do outro, isso é desesperador.
Isso tem adoecido pessoas. Eu não estou falando aqui sobre não melhorar, tá? Que é completamente diferente. A gente tem que buscar melhorar em tudo. Mas quando alguém te dá uma sentença pra tua vida, tu vai casar com um homem assim. Tu vai ter tantos filhos. Tu vai trabalhar no X lugar. Ninguém tem, depois de Deus, maior autoridade de definir as suas escolhas, os seus destinos do que você. Você tem razão pra isso. Você consegue perceber o que é bom, o que é ruim e vai viver de acordo com o que você julga bom e ruim, não com o que o outro determinou. Viver debaixo da régua que outras pessoas impõem pra você é desesperador. Eu acho que antes de mais nada você tem que querer viver a vida que você tá vendo o outro te mostrar. E é o que acontece com o Lord Arthur. Ele, no primeiro momento, ele pensa assim, bom, se isso tá no meu destino e eu tô com um casamento pra ser marcado, eu preciso então viver isso pra poder eu casar com a mulher que eu amo. Eu preciso viver isso, né? Se tá no meu destino, então tá, vamos viver. Mas o cara não me disse que dia eu vou viver, então eu vou apressar, porque eu quero casar. Entendeu? E muitas vezes a gente não colhe as informações direito. A gente não presta atenção nos detalhes. A gente não duvida de algumas coisas. E a gente se joga de cabeça para viver isso. Então, esse conto é sobre falta de sentido. Lord Arthur estava perdido. A única coisa que ele tinha certeza na vida era que ele amava a Síbil, só. Mais nada. E aí, quem não tá com sentido na vida, meu amor, qualquer um te manipula. Quem não tem sentido na vida é escravo de gente manipuladora. E parece uma coisa, né? Quanto menos você tem certeza de quem você é, mais aparece gente na sua vida pra te dizer quem você é. Mais aparece gente pra te manipular. Então, tudo isso foi vivido pelo personagem. E não é vivido por pessoas também. Não é sobre a vida real, né? Então, gente, eu já tô aí com 50 minutos de live, acreditam? Tô com 50 minutos de live. Vocês têm alguma pergunta? Deixa eu ler aqui os comentários. Vocês gostaram dos livros? Gostaram? Sim. Estou gostando tanto. Eu estudo economia comportamental e tem tanta relação, vocês não fazem ideia. Uma frase dele que me marcou também, achei muito interessante. Seja você mesmo, o mundo está cheio de outras personalidades. Vocês já perceberam o tanto de frase que a gente fala hoje que é o Oscar Wilde que inventou? Mulher não foi feita para ser entendida, foi feita para ser amada. Lembra? Identificar o moleiro e correr para bem longe é libertador. O moleiro é a personificação da hipocrisia. O pior é a sua esposa que continuava acariciando seu ego. Ah, gente, as pessoas egoístas sempre são cercadas de gente sem crivo, sem filtro, que massagiam o ego. E quando elas são confrontadas, a Terceira Guerra Mundial explode. Não é? Sempre assim. O egoísta nunca consegue perceber. E eu vou dizer pra vocês, a única cura pra isso é entender que não é sobre você, é sobre Deus, é sobre Jesus, é sobre o que a gente é diante de alguém que é mais, né? Porque o egoísta, no fundo, ele se acha o topo da cadeia alimentar, né? Ele tem uma autoestima maravilhosa. Até porque se ele não tivesse, ele não conseguiria colocar tudo ao redor dele, né? Então é isso. Estamos terminando, tá? Nossa live. Já temos aí 52 minutos. E eu acho importante compartilhar. Achei importante compartilhar isso aqui com vocês. Eu fico feliz que vocês tenham gostado da leitura dessa semana. Quem ainda não terminou, termine, tá? Tá faltando um conto, 2 contos, termine, tá bom? Você já começou. De repente você vai achar os últimos contos mais interessantes do que os primeiros, né? Acontece. E aí eu quero perguntar pra vocês querem outro desafio? Vocês estão prontos pra outro desafio? Vocês querem parar? Como é que é? Porque eu já pensei num outro desafio aí bem legal. Essa semana eu tava construindo umas aulas, né, pro pessoal. A minha turma amanhã com o pessoal do ensino fundamental começa, meus pequenos. E a gente vai ler muita coisa gostosa, né? E eu tava lendo relendo uma história que eu vou levar pra eles. E eu vi um livro que eu falei, cara, isso aqui dava um desafio bem legal. Só que é um livro maior do que esse. É livro de contos também.
E a minha sugestão é essa, tá? Se vocês bateram a meta de ler 14 contos em 7 dias, ou seja, se vocês leram 2 contos por dia, isso significa que vocês leram aí aproximadamente 20 páginas por dia. A ideia é aumentando, gente, porque vai chegar um momento que para ler o romance, vocês vão ler 50, 60 por dia. Existem romances de 1000 páginas. Se você não cumpre aquela leitura diária, você não termina nunca, né? E em romance é diferente de livro não ficção. O livro não ficção eu posso ler até um certo período que me interessa para uma pesquisa e largar ele lá. Agora, a ficção não. Você pode parar na metade e não conhecer o desfecho total, né? Por exemplo, o Fantasma de Canterville. O filme tira um monte de coisa interessante. Vocês assistiram o filme? Depois assistam o filme no finalzinho do dia, tá? Tá na Netflix. A história é pensada, tem muitas coisas que não aparecem no filme. Então, assim, mesmo que depois que você não larga o romance pela metade, você vai ver o filme, você vai perder algumas coisas bem importantes, bem interessantes. Então, tem que ler. Então, a ideia é que vocês, assim, comecem a jornada de leitura de pelo menos 40 páginas por dia, tá? Lorena, como que eu faço essa leitura? Gente, eu não sei, porque eu não tenho uma receita de bolo. Eu posso até postar pra vocês um cronograma, mas assim, não vai se adequar a todo mundo. Porque a realidade de uma mulher que tem 4 filhos, trabalha fora, tem marido, não tem empregado, ou uma mulher que tem empregado, ou uma mulher que... Entendeu? De um cara que trabalha, sei lá, 12 horas trancado num escritório. O outro cara trabalha de forma braçal, ele passa o dia pegando, carregando. Então, assim, cada realidade é uma realidade. Então, eu, por exemplo, né, muita gente pergunta, pô, Lorena, mas tu tem tanta coisa pra fazer e que hora que tu lê? Existe um horário só do qual eu não abro mão, que é o horário da leitura matutina. Porque, gente, eu sou uma pessoa de rotina. Se eu não coloco a rotina pra funcionar, eu bagunço a rotina. Eu sou assim, eu saboto, entendeu? Se eu não respeito o que eu mesma estabeleci pra mim, eu me saboto, eu me bagunço e eu perco meu tempo. Então, assim, de manhã, alguns de vocês já até perceberam, né? Eu leio no café da manhã. Eu leio enquanto eu como no café da manhã. O café da manhã é a melhor refeição do meu dia, normalmente, né? É a melhor refeição do meu dia, a refeição que eu faço com mais tempo. Então, eu tenho 1 hora para tomar café da manhã. Eu tenho, todo dia. Então, esse é o período de leitura. Existem momentos em que, dependendo do que eu tô lendo, da necessidade, eu leio no café e leio no final do dia antes de dormir mais 1 hora. Existem dias que não dá, que eu chego em casa muito acabada e banho e cama. Entendeu? Fico um pouquinho com o Antônio, depois vou dormir. Então, por que pra mim a leitura da manhã, logo que eu acordo, é boa? Porque eu venço todo dia essa leitura, entendeu? Eu não pulo. Se eu deixo pra ler no final do dia, essa leitura fica condicionada ao meu estado mental e físico do dia, que é o resto do dia. Ou seja, o que eu dou pra leitura? O que sobra da Lorena do dia cansativo. E não é confiável, porque tem dia que eu fico muito esgotada, tem dia que eu chego em casa com enxaqueca, muito pepino para resolver, um monte de funcionário, um monte de coisa para pensar, e eu não tenho cabeça para aproveitar essa leitura. Então a leitura do fim do dia para mim não é gostosa. Não é uma leitura aproveitada. A leitura aproveitada é a leitura da manhã. Então, assim, eu me acostumei, eu não sou de acordar tão cedinho, tipo 6, 5 horas da manhã. Não, eu acordo 7, pra mim tá bom. Eu não trabalho muito de manhã. Tem um dia na semana que eu trabalho de manhã, então nesse dia eu acordo mais cedo. Mas nos outros dias eu tenho mais folga pela manhã pra fazer trabalho de casa. Então, essa leitura da manhã pra mim, como eu tenho esse horário de café da manhã bem certinho, bem bom, eu aproveito tudo. Então, gente, eu já cheguei a ler, assim, tipo, eu já li livro de 200 páginas. Já li. A necessidade, meu bem, faz a gente fazer absurdos. E já li, assim, romance. Por exemplo, eu tava falando isso no comecinho do ano, né? Os Demônios, que eu fui ler, que foi um parto natural pra mim. Pra mim, demorou. Eu ia lendo, relia às vezes. Foi um livro difícil pra mim. Entendeu? Depende do teu nível de inteligência, de atenção naquele momento, de concentração. Mas experimenta fazer isso, a primeira leituriazinha do dia, porque aí você vence ela todo dia. No caso desse aqui, muita gente me falou que lia um conto de manhã e um conto antes de dormir. Agora, o antes de dormir, muita gente pula. Aí emenda no outro de manhã, aí fica com o trabalho dobrado pro outro dia. Eu acho que essa leitura matutina é boa.
Por exemplo, se você tem um tempinho aí de manhã, ou então acorda meia hora antes, entendeu? E faz essa leitura logo. Certo, gente? Então, tá encerrando. Eu vou tentar salvar essa live. E todo mundo tem tempo de ler, gente. Da pessoa mais atarefada. Bill Gates tem lista de leitura. Os homens mais ricos do mundo acham tempo pra ler. E olha que a cabeça desse povo não para. Eles querem dominar o mundo. Então, quem somos nós, réis mortais, que não temos tempo pra ler? Não venha com essa desculpa pra mim, não, que eu tenho raiva. Certo? Então, se organizem aí, se virem. Vocês estão todos adultos. Se virem. Eu vou lançar o desafio. Se quiser arregar, arrega, dá tchau. E se não, siga comigo, que a gente vai ler muita coisa gostosa ainda. Tem uns livros aí que vocês nunca ouviram nem falar, que vão vir aí pra mão de vocês. Certo? Eu vou encerrar, vou salvar. Gente, queria pedir pra vocês encarecidamente, curtam, compartilhem, salvem os meus posts. Meu alcance, depois que eu ganhei o processo lá do Instagram, me lasquei. Eles reduziram meu alcance a 10% do que era. Então, não cresço não, tô parado nos 33 mil a vida toda. São vocês que vão me fazer alcançar aí alguma coisa. Mas, gente, muita gente chega aqui por indicação de vocês sabem disso, né? Então é isso, tá bom? Daqui a pouco eu lanço o desafio, fique esperto. Beijo.